Hello, Ezekiel friend! Welcome back to Ezekiel. Seja bem-vindo, Ezekiel. Seja muito bem-vindo novamente a Ezekiel. E eu tenho uma pergunta para você. Por algum acaso, você se preparando para a prova ECAL, na sua preparação, se você já começou, em algum momento você se deparou com os tal de simulados da prova ECAL? Você já teve a necessidade de treinar com o modelo real da prova? Você já sentiu o impulso de estudar com os simulados com os dados da prova? Se esse é o seu caso, então você caiu de paraquedas no lugar certo. Inclusive eu fiz uma live ontem, vou deixar aqui no izinho aqui, uma playlist para essas maratonas, tá? Eu fiz uma live ontem falando o seguinte, que você não deve estudar para a prova ECAL com o simulado. Agora, caso você decida estudar com simulado, você tem que estudar somente com quem monta a prova, com quem aplica a prova, com quem conhece de como que funciona a métrica de avaliação ECAL. Para que você não forme um vício de linguagem, para que você não aprenda errado, para que você já de cara aprenda o padrão certo dentro da métrica ECAL. Então por isso que eu montei essa maratona, te prepara que esse é o primeiro vídeo da maratona de uma série de simulados que a gente vai fazer junto aqui. Eu vou mostrar as questões da prova, sem pano preto, mostrar alguns áudios aqui, modelo atual da prova, sem pano preto, figuras, tudo o que eu vou fazer aqui é totalmente livre do tal do pano preto, para te mostrar como se preparar da maneira adequada para a prova ECAL. Então hoje nós vamos começar a versão 1 da prova, tá? Então existem várias versões de prova, várias versões de simulado, vamos fazer a versão 1 da prova e nós vamos trabalhar a parte 1. Por incrível que pareça, para muitas pessoas a parte 1 é a parte mais difícil da prova. É a parte assim que, meu Deus do céu, eu não sei, não tenho criatividade para responder, eu não sei responder nem em português, quem dirá em inglês. Então o pessoal acaba travando um pouquinho na parte 1 da prova e hoje nós vamos desmistificar tudo isso, tá? Então, para quem não sabe, vou fazer um geralzão aqui. A prova ECAL tem 4 partes. A primeira parte, que é a parte 1, que a gente vai ver hoje, ela tem 3 perguntas. Pode ser que o examinador faça 4 ou 5, pode ser que ele faça um pouquinho mais. Só que a parte 1, ela tem, em tese, 3 perguntinhas. O nome da parte 1 da prova ECAL é chamado Aviation Topics, ou seja, tópicos de aviação. Você deverá ser capaz de falar sobre determinados tópicos da aviação. Mas a grande pegadinha aqui, eu vou até escrever isso aqui na nossa tela, é o seguinte: para responder as perguntas da parte 1, não é necessário um inglês superpower. É importante saber disso. Você não precisa ter um inglês avançado, você não precisa ter um inglês muito rebuscado, não precisa nem... muita gente vai bater em mim no que eu vou falar aqui, ó. Não precisa nem ter ECAL, vou botar aqui, inglês intermediário. Como assim, professor? O que eu quero dizer com isso? Que com o inglês básico, tá? Não precisa nem ter inglês intermediário. Com o inglês básico, você já é capaz tranquilamente de montar as tuas frases, tá? Com o inglês básico, apenas o básico, você já consegue montar as tuas frases. Desde que esse básico, ele seja um básico bem aplicado. O inglês básico, ele precisa estar dentro da métrica ECAL. O inglês básico, ele tem que estar dentro da métrica ECAL de fala. E o que acontece é o seguinte: a maioria das pessoas desconhece a métrica ECAL de fala. Isso é o mais importante. A métrica ECAL de fala nada mais é do que um sistema, tá? Um sistema de fala que você vai montando as tuas frases, isso é a tal da estrutura da prova. Você vai montando as tuas frases dentro do que o examinador está preparado para examinar, dentro do que o examinador está preparado para avaliar. Se você consegue montar as suas frases dentro do que o examinador está preparado para examinar, para avaliar, você está obedecendo os critérios técnicos da prova. Quem é que pode te mostrar isso? Um examinador da prova. Se você está estudando somente com um professor de inglês e não está pegando o bizu, aprendendo com o examinador da prova, você corre sérios riscos de estar usando um padrão de linguagem que está fora da métrica ECAL, comprometendo a tua nota de estrutura ou vocabulário ou algum outro padrão de fala. Mas vamos lá. Entendendo como é que funciona isso, eu preciso te dizer o seguinte, que na parte 1 da prova, na parte 1, que serão 3 perguntas, estamos juntos? 3 perguntas. Na parte 1 serão 3 perguntas, você deverá ser capaz de responder as 3 da maneira adequada. Eu costumo dizer para o aluno, né, que já é aluno nosso, que se ele usar a técnica do 1, 2, 3 tijolinho, 4, 0, 6, 5, ele vai passar na prova. Tá bom, professor? Que é isso, cara? Não conheço, não sou aluno ainda, não sei o que é 1, 2, 3 tijolinho.
4065, tu pode elaborar? Claro que eu posso. 1, 2, 3, tijolinho, 4065. Deixa eu botar uma outra cor aqui que fique mais clarinha para você. 1, 2, 3, tijolinho, 4065 é o seguinte, você deve formar frases curtas, que eu chamo, né, do 1, 2, 3, tijolinho, que é a nossa matriz de fala. Formar frases curtas com tempo de resposta entre 40 e 65 segundos. Por que isso, professor? Porque dessa maneira, tá, eu vou estar obedecendo o critério de interação da prova ICAL. Interação, ela exige que você seja imediato, apropriado e informativo. Tá? Então, fazendo isso, você consegue fazer, treinar. Isso dá mais ou menos umas 10 frases ligadas pelo tijolinho, beleza? Tranquilo. Agora, agora que eu dei esse briefing inicial, vamos para o simulado. Part 1, Aviation Topics, então, vai ter, aqui nós vamos trabalhar 3 perguntinhas, eu vou te mostrar um pouquinho vou te falar a pergunta, vou te mostrar a pergunta, tá? Para que você já tenha a pergunta de fato da prova, para estar utilizando, para estar treinando, e eu vou te dar um raciocínio, uma lógica de qual é o caminho que você deve seguir para responder a pergunta. Vamos lá, primeira pergunta então, Part 1, Aviation Topics. Why did you decide to become a pilot? Essa pergunta cai muito na prova. Why did you decide to become a pilot? Vou escrever ela aqui. É o seguinte. O que ele quer saber? Why did you decide to become a pilot? O que é isso? Ele perguntou por que eu decidi me tornar um piloto. Então, a minha trajetória até eu me tornar um piloto. Deixa eu botar o E aqui que eu esqueci. Why did you decide to become a pilot? O que você precisa entender para responder essa pergunta? Não existe... Olha só, polígrafo na prova, cara, não existe polígrafo na prova. Sendo assim, se você falar tipo assim, cara, eu decidi ser piloto porque eu gostava de ver o filme do Top Gun, que era legal e tudo mais, tá tudo certo. Se for verdade ou mentira. Outra coisa, o motivo da sua escolha não será avaliado. Não será. Então, se você decidiu ser piloto porque você, sei lá, achava legal, gostava de avião, gostava de voar, como não existe polígrafo, né? Ou seja, você pode mentir na prova ali, não tem problema. E o motivo real não vai ser avaliado, você tem que focar em quê então? Você tem que focar no seguinte: montar frases dentro do padrão de fala correto. Mesmo em inglês básico, independente do que você vai fazer, você segue esse roteiro aqui e você passa na prova. Então você pode seguir, por exemplo, deixa eu pegar meu 1, 2, 3 aqui, ó. Você pode começar falando o motivo pelo qual você... Procura seguir isso aqui, ó. Procura seguir isso aqui, que você vai montar uma frase curta entre outras. Por exemplo, olha, I decided to be a pilot because I love to fly and I like airplanes. Also, my father was a pilot. Tu vai montando frases curtas até chegar em 40 segundos. Essa é a nossa tarefa aqui. Professor, me dá a resposta. Não posso te dar a resposta. A resposta eu não vou te dar. Por que, professor? Porque se eu der a minha resposta para você, eu vou estar tirando de você a parte mais importante, que é justamente onde qualquer outro método falha em te preparar para a prova. Se eu te botar aqui um PDF agora, com todas as respostas, você não iria passar na prova. Porque eu teria montado um PDF com o inglês que eu tenho, que não é o natural seu. O processo acontece quando você é capaz de montar as suas frases curtas, chegando entre 40 e 65 segundos, você mesmo montando. Então eu te dou a pergunta aqui. Essa pergunta está caindo na prova. Pergunta do modelo atual. Why did you decide to become a pilot? Beleza. Pega isso agora e procura treinar, entendendo que não existe polígrafo, que o motivo da sua escolha ele não vai ser avaliado, ou seja, ele não é ponto-chave, cara. Então, tanto faz o que você vai falar, deixa eu botar uma outra cor aqui, tanto faz o que você vai falar, desde que ele esteja com o inglês correto. Então, o que você deve focar aqui? Você deve focar em trazer... Peraí, deixa eu botar o conceito aqui. Você deve focar em trazer o inglês correto. O que pouca gente faz é justamente o que você deve fazer, que é trazer o inglês correto, o inglês de fala, o inglês básico, bem aplicado dentro da métrica. Então você pega essa pergunta agora e monta a tua própria frase. Why did you decide to become a pilot? Professor, eu vou decorar então, vou criar uma resposta e vou decorar, vou dizer que não faça isso. Porque no dia da prova ele pode perguntar assim, ó, Why did you choose to be a pilot? Ou What influenced you to be a pilot? Ou seja,
a mesma pergunta perguntada de uma maneira diferente. Então entenda o padrão de linguagem. Quando ele pergunta Why did you decide to become a pilot? Ele está dentro do tópico Choosing the Profession. Tá? Existem 19 grandes tópicos que aos quais você se adapta para poder responder a pergunta. Então essa é a primeira pergunta. Why did you decide to become a pilot? Eu vou pegar cada uma dessas perguntas dentro do padrão básico, eu vou fazer meio que criar uma lógica de resposta contigo sem te dar a resposta pronta. Porque a prova ICAL não existe resposta pronta. Não existe resposta certa. Então eu vou te dizer mais uma coisa aqui. Não existe resposta certa na prova. Qualquer resposta que você trouxer para mim, ela vai estar correta. Qualquer uma. Qualquer resposta que você montar, ela vai estar correta. Então se você quiser inventar qualquer coisa, ou disser que assim, eu não queria ser piloto, eu me tornei piloto só porque meu pai mandou, ou na verdade eu nem gosto, na verdade eu quero ser médico, desde que o seu inglês esteja no padrão correto, você está dentro. Montar frase dentro do padrão de fala correto, ou seja, não cometer erros globais. Pronto, isso que você tem que ter em mente. Sabendo disso, você é capaz então de responder essa pergunta da prova. Vamos para a segunda pergunta, então. Depois eu vou fazer um geralzão com você aqui. Tem umas perguntas um pouco mais técnicas. E essas são bem interessantes a gente analisar junto. É o seguinte. In your opinion, what is the importance of using simulators to train pilots for emergency situations? Ou seja, qual a importância de usar simuladores para treinar pilotos para situações de emergência? Qual que é a importância disso? Cara, vamos falar bem a real. Tanto faz qual é a importância. Isso não importa, tá? Isso não importa nem um pouco. Se você disser para mim que não é importante, ou que é importante, ou que tanto não sabe se é importante, não importa. Pode dizer o seguinte, cara, na verdade não é importante usar simuladores, porque os pilotos não precisam de simulador. Não interessa a tua resposta, de verdade, cara, não interessa a tua resposta. Você tem que falar dentro do inglês que você tem. Então procure falar dentro do inglês que você tem. Por exemplo, cara, eu não sei falar a importância de usar simulador, mas eu acho que os simuladores são importantes. Então tu vai falar o seguinte, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3. 1. The simulators, 2, are very important. Tijolinho. Pra quê? Então tijolinho aqui. In order to. Para que eles são importantes? The simulators are very important in order to increase the safety. Tá? A fim de aumentar a segurança. Vai increase the safety. Sacou? E aí tu começa a montar as frases. Foca nos tijolinhos. Né? Bota, por exemplo, deixa eu botar lá para baixo aqui. Bota, por exemplo, um because. Foca no tijolinho. Tijolinho que puxa a resposta certa. Bota aqui, ó. Because isso. O que mais de tijolinho? In order to aquilo, eu ensino tudo isso lá dentro do curso, você sabe disso. Because, in order to, for example. Procure trazer os tijolinhos, os conectores que eles puxam a próxima frase. Então, que tanto faz qual é a importância real de usar os simuladores para treinar os pilotos. Tanto faz. O que importa é você saber montar a tua frase dentro do padrão ICAL correto. Então, vem para cá. Não cometa erros globais. Use o inglês básico. Fala qualquer coisa que não existe resposta certa. Seja informativo. Procure trazer respostas entre 40 e 65 segundos, que vai dar tudo certo. Tá? In your opinion, what is the importance of using simulators to train pilots for emergency situations? Pode vir, então, num, dois, três tijolinho fácil. Ó. The simulators are very important. Ou se quiser botar um tijolinho de pensamento antes, ó. In my opinion, the simulators are very important in order to increase the safety. Because. Tu vai puxar mais uma frase. Né? The pilots need to be prepared in order to perform safe flights. E aí tu começa a trabalhar, por exemplo, bota um if aqui, né? Olha, if the pilots are not prepared, they can cause an accident and it is very serious for aviation and maybe the pilot can lose his job and the people can get killed. Sacou? Eu vou puxando uma frase na outra. O importante é eu não montar frases erradas, montar frases certas. Tá? Segue essa lógica. E, professor, então, tu não vai mesmo me dar uma resposta em PDF escrita? Jamais vai acontecer isso. Quando as pessoas estudam para passar na prova ICAL com simulados e elas pegam alguma coisa pronta, elas
é tolhido delas a coisa mais importante, que é a capacidade delas de raciocinar e montar a frase. Se você pegar um negócio pronto para decorar, você vai comprometer a sua estrutura gramatical, porque você não vai atender o padrão correto, e quando for usar uma terceira pessoa, você vai cometer erro de estrutura. Quando fugir um pouquinho do tópico, tu vai tomar toque em vocabulário, porque teu vocabulário não vai ser o padrão ICAO, você não vai saber como montar a frase. Tu vai travar na hora da fluência, você sai um pouquinho daquilo ali que você decorou, na fluência você vai tirar 3, que você vai pausar para pensar, e provavelmente a tua pronúncia vai ser 3, porque na tua pronúncia você não treinou com o som, você não se relacionou com o próprio som falado. Então isso aqui, esses simulados aqui, que eu estou fazendo dessa maneira, é a única maneira que de fato funciona para você estudar com simulados. Assim você não cria vício de linguagem, assim você não internaliza um padrão errado, você não comete erros globais. Agora, o que são os erros globais? Erros globais, cara, vamos lá, bem importante. Quem sabe reconhecer os erros globais? É importante a gente falar isso. Se você estuda só inglês, em cursinho ou em qualquer outro lugar, você vai aprender inglês e talvez você fale uma frase, por exemplo, como I gonna fly. Se você fizer essa frase tem um erro global, porque você omitiu um verbo aqui. Ah, mas lá nos Estados Unidos eles falam I gonna, beleza, mas faltou o verbo aqui, ó. I am gonna fly, você precisa botar o verbo aqui. Para mitigar o erro global, agora não tem mais erro global, você colocou e acertou. Então imagina que você treina, pratica, falar inglês sem ser corrigido por examinador, por exemplo. Ou alguém que entende quais são os erros globais. Você vai chegar na prova, vai cometer erro global sem perceber. Vai chegar lá, vai estudar com o professor e vai dizer, tá bem fazer a prova, acho que você tá legal. Vai tomar 3 em estrutura. Acontece isso direto, cara. Então, vai fazer, estudar com simulado tem que ser dessa maneira que eu tô trazendo para você. E se você não me conhece ainda, eu sou examinador dessa prova. Eu aplico essa prova. Eu tenho 3 credenciamentos ICAO. Um deles é internacional. Eu estou há mais de 12 anos trabalhando com o inglês ICAO. Eu apliquei mais de 5.000 provas. Então eu consigo te dizer qual é o padrão de fala. É por isso que eu te trago esses bizus, essas dicas aqui. Então vamos lá. Não precisa de inglês superpower. Não precisa nem ter inglês intermediário. Tem que falar dentro da métrica. Segue o bizu aqui do 1, 2, 3, tijolinho, 4065. Tá? 1, 2, 3, tijolinho, 4065. Você vai detonar. Então o que você tem que fazer? Fazer frases curtas, sujeito, verbo, complemento, conector entre 40 e 65 segundos. Eu trouxe para você 2 perguntas aqui. Why did you decide to become a pilot? Atento que nessa pergunta ele vai ser necessário que você traga mais coisas no passado. Então você tem que usar o que eu chamo de 1, 2, 3 tijolinho no passado, né? I decided to because I like it and my father was and I decided. E vai trazer coisas mais no passado, focando principalmente em montar frases curtas no passado. Essa daqui, tu vai trazer mais no presente. What is the importance of using simulators to train pilots for emergency situations? São importantes por causa disso. Então, o verbo tem que estar no presente. The simulators are very important. They can. E aí vai. A gente vai trazer frases no presente. E vamos fazer a nossa última pergunta, que é sobre futuro. Terceira, eu falei que ia fazer 3, né? Vamos lá. When will your next flight happen? When will your next flight happen? O que eu perguntei aqui? Eu perguntei quando é que vai ser o teu próximo voo. Beleza? Tamo junto até agora? Certo. Fala pra mim o seguinte, me ajuda a perceber. Por acaso, existe a resposta certa? Vamos lá. Fala comigo. Faz comigo que eu tô na tua sala agora tomando café com você. Inclusive, deixa eu pegar um café aqui. Vou pegar aqui na xícara da EasyCal. Existe a resposta certa? Não. Ah, porque professor eu sou agora... Eu estou terminando o PC, eu não estou nem voando. Inventa, cara. O segredo aqui está nessas 4 letras aqui, ó. Will. Futuro. Então, olha. My next flight will be tomorrow. I will go não sei aonde, I will go to qual lugar, the flight will be não sei o que. Me traz frases no futuro. Lembra do 1, 2, 3, tijolinho 4065? Procura fazer então frases no futuro. Me dá mais ou menos umas 10 frases no futuro. Umas 10 frases, I will go to não sei aonde, because my boss, sei lá o que. Então tu vai trazer os tijolinhos, because isso, in order to aquilo, so, but, and, also.
tu vai trazer os tijolinhos. Professor, eu sou seu aluno. Onde é que estão esses tijolinhos? Esses tijolinhos estão lá no módulo 0. No módulo 0, que é o nosso módulo de fala, o módulo estrutural de fala mais importante. Então aqui, como não existe resposta certa? Não existe resposta certa. Pode falar qualquer coisa. Então pode ser que você nem vai voar amanhã, mas fala que vai voar amanhã. O que o examinador quer ver? O examinador quer ver se você consegue montar frases no futuro sem cometer erros globais. Leva isso aqui desse vídeo de hoje, que já vale mais do que um curso, cara. O examinador quer ver se você consegue montar frases no futuro sem cometer erros globais. É isso que ele quer. Frases no futuro sem cometer erros globais. Se você consegue montar frases no futuro sem cometer erros globais, entre 40 e 75 segundos, você está passado. Erros globais de estrutura garantem um 4, pelo menos, em estrutura. O 4065 que eu falei, é falar entre 40 e 65 segundos, garante a tua nota de interação. Não seja pouco informativo, mas também não deixe de ser apropriado. Treinar e falar isso aqui comigo faz com que você consiga uma boa nota de fluência, porque você não tem que ficar pensando para montar, porque você já treinou. Usar a palavra certa, uma boa nota de vocabulário, e treinar a pronúncia, uma boa nota de pronúncia. E entender o que eu perguntei, uma boa nota de compreensão. Sendo assim, você já começa a treinar para a prova VCAL. Não é estudar para a prova com habilidade de recepção. Eu vou ouvir, entender tudo. Cara, se você estuda com simulado, sabe tudo que vai cair na sua prova, você não vai passar na prova, só porque sabe que vai cair na prova. Porque você nunca treinou o padrão de fala em voz alta. Você precisa treinar o padrão de fala em voz alta, praticar o padrão correto, sem cometer erros globais. Se você treina cometendo erros globais, você não vai passar. Por isso que de cada 10 pessoas, 9 pessoas que vão fazer a prova pela primeira vez, você prova geralmente em estrutura. Por quê? Porque em estrutura, a estrutura exige um domínio maior dos erros globais, que você não os cometa. Ou se você for cometer, deixa eu pegar meu gato aqui, ó. Como todo bom gato, os erros globais têm 7 vidas. Então o gato perdeu uma vida e continua vivo. O erro global também. Se você comete 7 ou mais erros globais, você vai ser 3. Tá? Então, seja em estrutura, vocabulário, influência ou qualquer outro descritor, tá bom? Então essa foi a parte 1. Recapitulando, a gente fez 3 perguntas. Primeira pergunta, why did you decide to be a pilot or to become a pilot? Focar no passado. Não existe resposta certa, não tem polígrafo, então treine isso até o nosso próximo vídeo. O segundo, in your opinion, what is the importance of using simulators to train pilots for emergency situations? Qual que é a importância de usar o simulador para treinar os pilotos? Então treine essa resposta, treine essa pergunta. Geralmente focado no presente. E a outra, when will your next flight happen? Quando é que vai ser o próximo voo? Treine isso com frases no futuro. Pelo menos veja se está entre 40 e 65 segundos o teu treino, tá? Professor, você está me dando aqui o simulado, está me entregando as perguntas da prova. Mas por que você está fazendo isso? Tem curso que eu tenho que me matricular no curso para receber as perguntas da prova? Porque aqui não tem pano preto. Se você quer se matricular no nosso curso, é para estudar com o método certo. O método está no curso. Obviamente, um passo a passo de como não cometer os erros globais, de como montar suas frases dentro do padrão VCAL, de como conseguir, de fato, uma nota satisfatória em todos os escritores, o passo a passo de montagem de frase aprendendo inglês de verdade, está no curso. Mas entregar a prova a gente entrega sim, tá? Modelo atual da prova, essas perguntas estão caindo na prova. No próximo vídeo nós vamos entrar na parte 2, vamos ver os áudios da prova, venha com papel e caneta, para a gente ver os áudios da prova, treinar, escutar, praticar os áudios, para que você consiga uma excelente nota em todos os descritores, em todas as partes da prova. Nós vamos fazer sempre assim, ó. A gente está fazendo hoje a parte 1 do simulado 1. Próximo vídeo nós vamos fazer a parte 2 do simulado 1, da versão 1. Nós vamos fazer umas 2 ou 3 situações. No próximo vídeo, mais umas 2 ou 3 situações da parte 2. No próximo, parte 3. Depois mais vídeos da parte 3, depois da parte 4. Acabou a versão 1, vamos entrar na próxima versão da prova. Por isso que eu criei aqui uma playlist aqui, tá? Com a live que eu falei sobre por que não se deve estudar com simulado. Agora, se você for estudar, estude com o examinador. E aí, essa maratona toda que começa agora, vai ficar nessa playlist para você poder seguir a lógica toda de todas as versões. Nós vamos fazer várias versões de simulado juntos, se prepare para vários vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações para receber, sempre vai chegar vídeo, você vai conseguir daí ver o vídeo, receber na hora. Se puder fazer a gentileza de dar um like, ajuda a gente a propagar esse conteúdo pelo YouTube e compartilhe esses vídeos nos seus grupos da aviação.
Clica ali no vídeo, manda em todos os grupos, vai ajudar todo mundo para a gente acabar com essa tal do pano preto na aviação e conseguir todo mundo passar na prova, tá bom? E falando nisso, no final agora de junho, nós vamos criar agora um intensivão, tá? Depois eu vou botar aqui um link para se inscrever, totalmente gratuito, um intensivão então mostrando como ir do zero até pelo menos o ICAO 4 em menos de 6 meses, tá? Não sei se nesse vídeo vai ter um link, mas nos próximos vão ter um link aqui de inscrição, totalmente gratuito para participar, ajuda você bastante a ganhar clareza sobre a prova ICAO e eu quero o ICAO na sua carteira ainda esse ano, tá bom? Muito obrigado por estar aqui comigo hoje, te espero no próximo vídeo, treine e pratique isso, veja esse vídeo quantas vezes você quiser, treine, pratique para desenvolver o padrão da fala, e eu te vejo no próximo vídeo. Thank you again for watching and see you around.